Como fazer um design organizacional eficaz? Esse é o tema de hoje do Consulta Aqui. Meu nome é Felipe Ferretti, eu estou falando aqui do Anfiteatro da Unimax. Unimax, o seu futuro é na prática. E vou aproveitar e deixar um link para vocês aqui com todos os cursos que a Unimax oferece, tá bom? Vamos para o nosso episódio e solta a vinheta. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Consulta Aqui e hoje com Camila. Tudo bem, Camila? Tudo jóia, Fih, e você? Tudo bem, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Legal, vamos ajudar o pessoal aí a fazer um design organizacional com muita eficácia, né? Bora lá! Então é o seguinte, Camila, por que a empresa precisa ter um design organizacional? Bom, vamos lá. Toda empresa precisa ter um design organizacional, porque é onde nós definimos os níveis hierárquicos, definimos quais os cargos que a empresa deve ter, quais as famílias de cargo, júnior, pleno e sênior, 1, 2 e 3, né? Eu vou fazer uma analogia aqui com uma construção de uma casa. Quando você decide que vai construir uma casa, você sabe que precisa construir parede, precisa de piso, janela, porta, mas que tipo de porta? Quantas portas, quantas janelas? Isso é o design organizacional quando a gente olha para dentro da empresa. Nós sabemos que precisamos os cargos, mas que nível de cargo? Que tipo de cargo? Precisa ter 1, 2, 3? Precisa ter júnior, pleno e sênior? Então é isso que nós fazemos no design organizacional. Nós organizamos os cargos de uma maneira lógica para ancorar depois um desenho de uma trilha de carreira, uma análise da parte salarial, enfim, ela vai ancorar aí vários sistemas depois. Me diz uma coisa, existem algumas premissas que devem ser respeitadas para a gente criar esse design? Muitas. Muitas? Dá tempo de a gente falar no programa só? Dá então, dá show tempo. de bola. A primeira delas é não pensar nas pessoas, tem que pensar nos cargos necessários para a empresa, né? Se a gente olhar para as pessoas, o que acontece? Podemos ficar influenciados e desenhar um cargo com as características do atual ocupante do cargo. Por isso, não podemos pensar em pessoas. Falando aqui, eu lembrei até de um case, né? Tem uma empresa que eu visitei recentemente que tinha um gestor que ele fez ciências contábeis, por isso ele se tornou gestor da área contábil e na sequência ele fez engenharia. Aí ele acabou agregando também engenharia, ele virou um gerente de contabilidade e engenharia. E assim, ele estava prestes a ser promovido para um diretor industrial e precisaria arrumar alguém, né, um sucessor. E aí? Como que faz para arrumar alguém que é formado em contabilidade e engenharia? Então, assim, esse é um caso, é um exemplo, que o cargo foi formatado a partir das habilidades, das competências da pessoa. Então, por isso que a gente não pode olhar para as pessoas. Essa é a primeira premissa. Um outro exemplo que ocorre com muita frequência é criar um cargo de especialista, porque a pessoa que está ocupando o cargo não tem habilidade com pessoas, na liderança de pessoas. Aí cria um especialista, mas na verdade a empresa não precisa de um especialista, precisa lá um coordenador, um gerente. Então é muito importante isolar as pessoas, primeira premissa. Legal. É bom, você falando assim, né, então já percebemos que nós não podemos levar em consideração as pessoas, né? Mas se você levar em conta o RH de uma empresa, por exemplo, e que conhece ali o dia a dia, fica difícil você isolar a pessoa do cargo. Qual que seria a sua dica para quem está nos assistindo de como fazer isso? Você tocou num assunto importante porque realmente é muito difícil. O RH conhece a pessoa, conhece o histórico, conhece as entregas da pessoa. Então é importante, pensa que está no dia 0, não tem ninguém contratado ainda. Pega uma folha de papel em branco e aí, como que eu faço? Quais os cargos que eu preciso para atender as metas que eu tenho, os objetivos que eu tenho dessa área? Isso pode ser uma solução. Uma outra solução também é pensar que você não tem mais a pessoa. A pessoa foi promovida e eu preciso substituir. Para qual posição que eu substituiria? Então pensar sempre nas caixinhas, né, na posição e não nas pessoas. Legal. E, Cá, seguinte, quem que eu envolvo na construção desse design? Por exemplo, eu chamo o RH, os gestores, quem eu envolvo nesse processo? É interessante fazer um processo aí, uma cocriação. Então, envolvendo a RH, envolvendo os gestores, mas é muito importante também uma conversa com os diretores, a direção da empresa, para conhecer qual é o plano estratégico, o que vai acontecer daqui 1, 2, 3 anos, se tem alguma alteração significativa que possa impactar na estrutura da empresa.
Um exemplo, pode ser que tenha alguma área que a direção queira internalizar, que hoje é terceirizada, de repente vai trazer todo mundo para dentro. Aí eu preciso pensar nessas caixinhas também, já, né? Ou, de repente, eu vou terceirizar alguma área, então eu preciso pensar nas caixinhas para manter essa terceirização. Ou, de repente, eu vou... alguma atribuição, alguma responsabilidade será substituído por inteligência artificial ou vai ser automatizado. Então, como que eu preciso? Eu preciso de novas caixinhas. Então, é muito importante a direção estar envolvida nisso para você conhecer realmente o plano estratégico e ter os direcionamentos aí das caixinhas que você vai desenhar. Entendido, cara. Aproveitando, né, até falar, no episódio 76 a gente falou bastante sobre esse assunto. A gente vai deixar aqui, né, vou pedir para o nosso produtor deixar o link aqui para o pessoal poder depois explorar um pouquinho melhor esse assunto. E falando de design organizacional, então quando vocês começam, a gente tem uma listagem de cargos lá, né? É possível alterar essa listagem, incluir ou excluir cargos? Sim, é possível, deve ser feito. A empresa é viva, né? É muito dinâmico o dia a dia de uma empresa. Então, sempre pode surgir a necessidade de uma nova posição ou alterar alguma posição já existente ou, de repente, até deixar de existir. Então, é sempre importante revisitar a lista de cargos e também pensar aí num curto, médio prazo. Pensar daqui 1, 2 anos se será necessário alguma posição nova e já deixar desenhado para que você tenha aí um design organizacional que tenha uma perenidade um pouco maior. Legal, legal. E assim, voltando, né, no começo que a gente estava falando de premissas, né? Existe alguma outra que você considera importante, cara, para que a gente construa aí, né, demande uma atenção nesse processo de design? Sim, os cargos do design organizacional, eles devem ser estruturados de maneira equitativa em relação aos outros cargos. Então, pensando sempre numa equidade interna, num equilíbrio interno. Eu não posso ter um assistente financeiro desenhado num nível numa área e um assistente na outra área desenhado num nível maior ou num nível menor. Então, isso tem que ter uma equidade interna. E também uma equidade externa, né? Tem que estar equilibrado em relação ao mercado. Isso é muito importante. Pensar nas nomenclaturas de cargos também, nomenclaturas que façam sentido para a empresa, mas ao mesmo tempo sejam comparáveis, sejam praticados no mercado, para que os colaboradores eles reconheçam aquele cargo em outras empresas também. Ao considerar essas premissas, é possível ter um design organizacional saudável que possa aí engajar, motivar os colaboradores e ao mesmo tempo contribuir no processo, nos resultados da empresa. Obrigado pelas explicações. Vou aproveitar e vou deixar também, né, vou pedir para o nosso produtor deixar o episódio 86, que fala sobre nomenclaturas de cargos, né? Vou deixar aqui embaixo também o link para também o pessoal poder explorar um pouquinho melhor o assunto. E espero que vocês tenham gostado. Curte nosso vídeo, compartilha, manda aqui pra gente como é que vocês fazem aí o design organizacional da empresa de vocês, né? Pra gente trocar essa ideia e talvez fomentar outros, né, temas aqui no Consulta Aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.